Olá, paz de Cristo. Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, cooperador Jefté, pertencente ao movimento da unção de Deus, Ministério Restauração, líder da congregação do Beira da Fina. A todos amados do movimento da unção de Deus, povo mude, que Deus do Pastor Santo possa iluminar as vossas vidas, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu venho por este meio, neste curto espaço de tempo, falar a respeito de falsos profetas. Espero ter edificado a sua vida por meio deste humilde ensino vindo da parte de Deus, no nome de Jesus Cristo. Cooperador Jefté, qual é a causa que tem originado falsos profetas no nosso meio? Cooperador, qual é a causa que tem originado falsos profetas no nosso meio? A causa que tem originado falsos profetas no nosso meio diz respeito ao tempo de Deus. Nós, dentro da obra de Deus, precisamos entender dois elementos essenciais: o tempo de Deus e o tempo humano. Existem coisas que nós queremos que aconteça, mas no tempo de Deus não é desse jeito que funciona. Quando nós entendemos a linguagem do tempo de Deus, nós havemos de nos submeter na fase da preparação. A fase da preparação de Deus em nossas vidas está ligadamente ao tempo de Deus. Todo aquele ser humano que compreendeu a linguagem do tempo de Deus, ele se submete na fase da preparação de Deus. É na fase da preparação onde havemos de conhecer o que é pecado, o que o pecado traz, o que o pecado causa. É na fase da preparação onde havemos de passar pelo processo de capacitação para sermos assim capazes de capacitarem a outra que poderão entrar nesta obra de Deus. Então, se nós, na verdade, respeitarmos o tempo de Deus, existem coisas que não havemos de fazer, porque não é o tempo de Deus. Há coisas que o nosso impulso humano nos mandará desejar, mas não é o tempo de Deus. Tome nota. Não seja líder no teu tempo, seja líder no tempo de Deus. Não seja pastor no teu tempo, seja pastor no tempo de Deus. Não seja apóstolo no teu tempo, seja apóstolo no tempo de Deus. Não seja doutor no teu tempo, seja doutor no tempo de Deus. Não seja evangelista no teu tempo, seja evangelista no tempo de Deus. Se nós fizermos este balanço, havemos de ter um equilíbrio. Há coisas que você deseja ter na obra de Deus, só que não é o tempo. Então, quando nós faltamos com respeito ao tempo de Deus, certamente havemos de ser no futuro falsos profetas. Se hoje não nos submetermos na fase da preparação, amanhã seremos falso profeta. Então, cabe a cada um de nós, como cristãos que somos, respeitar a linguagem do tempo de Deus. Se não entendermos a linguagem do tempo de Deus, certamente andaremos na vida cristã segundo a nossa filosofia humana. A obra de Deus não é regida segundo a nossa filosofia humana. O nosso achar, a nossa opinião, nosso querer, nossa vontade é importante, mas é inútil para a obra de Deus. Todo aquele que não respeita o processo do tempo de Deus, certamente ele não entende de que a vida cristã não é segundo o nosso estilo, mas é segundo o estilo de Cristo. Então precisamos respeitar o tempo. A Bíblia diz que todas as coisas têm o tempo determinado por Deus. Não procura ser aquilo que Deus não te manda ser. O tempo que a gente se encontra é o tempo de nós passar na fase da preparação, na fase de amadurecimento. Senão,
Posteriormente, havemos de ter um título, falsos profetas. Se submeta na preparação. É deste modo pelo qual não seremos chamados no futuro falsos profetas. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Se tiver privilégio de analisar este conteúdo, apautado em Romanos capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo. Essa é a característica de um falso profeta. O falso profeta tem a capacidade de ensinar a outrem, mas não tem a capacidade de ensinar a si mesmo. Ele prega a outros, mas não tem a capacidade de se pregar a si mesmo. Na verdade, quem não respeitou a fase da preparação tem esta grande deficiência. Respeite a fase da preparação. Característica do falso profeta. Nota aí. Quem é falso profeta, ele é hipócrita. E a hipocrisia não tem a ver com a forma de vestir, de comer, de louvar, de pregar, mas tem a ver com o coração, o interior. Existem pessoas que se apresentam como boas pessoas, mas interiormente são grandes malandros, falsos, gananciosos, feiticeiros, pessoas que caretam sementes malignas. Essa é a característica de um falso profeta, hipócrita. Ele é hipócrita, tem dupla personalidade. O tal é falso profeta, não é de Deus, não merece a nossa consideração, é hipócrita. Cristo condenou este ato de hipocrisia em fariseus. Falavam outra coisa e viviam outra coisa. Então nós precisamos viver aquilo que ensinamos. Não podemos obrigar que as pessoas vivam aquilo que a gente não tem a capacidade de viver. Segundo ponto, o falso profeta, ele é sábio aos seus próprios olhos. A Bíblia diz que não seja sábio a seu próprio olho. Aparta-te do mal, teme a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Ele é incorrigível. Não aceita correção. Não aceita ser ensinado. Somente ele quem sabe. Somente ele quem está certo. São as características de um falso profeta. E por fim, ele é arrogante. Não vive da palavra. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15 de que a resposta branda desvia o furor. Mas existe muitos dos que pregam a palavra de Deus, não tem esta capacidade, não tem maneira de falar, não tem maneira de comunicar, ofendem, respondem mal. São características de um falso profeta. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus. Estude, se for possível, esses 4 pontos ligados a falsos profetas. Estude, analise, se edifique no nome de Jesus Cristo. Que Deus do Pastor Santo possa abençoar a sua vida e com muito prazer, bom gosto, no nome de Jesus Cristo que eu faço este notebook transmitindo este humilde ensino para a sua e minha, nossa edificação. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém.